Bem-vindo ao canal Direito do Trabalho em Minutos. O tema de hoje é constelação familiar. Bom, então deixa eu começar me apresentando. Meu nome é José Lúcio Munhoz, eu sou advogado, juiz do trabalho aposentado, fui presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de São Paulo, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, fiz meu mestrado na Universidade de Lisboa, pós-graduação aqui em arbitragem internacional em Aberdeen e estou aqui cursando também aqui na Escócia o meu PhD na Universidade de Strathclyde. E hoje nós temos uma convidada aqui que, além de ser uma grande amiga, é alguém da maior grandeza, um ser humano da maior grandeza. É a doutora Fátima Zanetti. Ela é desembargadora aposentada do TRT da 2ª Região, mestre em Direito Social pela PUC de São Paulo, especialista em biopsicologia, especialista em constelação familiar pelo IDSV, tem formação básica em ativismo quântico com Amit Goswami. Olha só, uns nomes complicados aqui, hein, nós vamos ter hoje. Pós-graduando em constelação originais pela Hellinger and Hellinger Schult, Faculdade Inovari, com especialização lá na Alemanha. E é uma advogada atuante aí nas lides civis e trabalhistas. Fátima, seja muito bem-vinda aqui hoje. Muito obrigada, Lúcio. Um prazer estar aqui com você, não é? Um amigo querido, entendeu? Estou morrendo de inveja aí de você estar aí em Edimburgo. Para quem não conhece, uma cidade linda, maravilhosa, não é? Eu acho que se passar logo o coronavírus, eu ainda volto aí mais uma vez. Opa, que bom. Seja bem-vindo de novo. Já me visitou aqui e será muito bem recebida novamente. Bom, hoje nós vamos falar de constelação familiar. Nós vamos tentar entender direitinho o que é isso. Mas antes, para a gente chegar na constelação, a gente precisa ter algumas noções, pelo menos, do que gera essa necessidade de se fazer uma constelação. O ser humano é um ser livre, ele dedica a sua vida, a sua liberdade, né, a sua autonomia. Né? Não por acaso, lembra do nosso Raul Seixas? Ele dizia, se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, discutir Carlos Gardel, ou esperar Papai Noel, então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, não é isso, Fátima? Só que o ser humano também é um ser que vive em coletivo, em sociedade. Então ele interage com os outros. E não por acaso também, né, a Declaração dos Direitos do Homem, da ONU, traz lá como a vida em sociedade como um direito do ser humano, porque é só na coletividade que o ser humano pode desenvolver todas as suas características, se realizar enquanto pessoa, se realizar enquanto ser, não é? Bom, mas aí um ser livre vai viver em comunidade, né? Socializar com outros seres livres. E aí começa a ter problema, porque tem gente que não quer, que quer cantar 3 horas da madrugada e o outro quer dormir 3 horas da madrugada. Um quer construir um muro e esse muro vai tirar a água do vizinho, e que não quer o muro ali. E aí começam a acontecer os conflitos do relacionamentos, né? E aí até o nosso direito, né, que é a nossa ferramenta de trabalho, vem tentar regulamentar a vida em sociedade, dar uma ordem nisso para que os conflitos não existam ou, existindo os conflitos, que eles possam ser resolvidos diante da lei. Só que muitas dessas vezes, nem um juiz resolvendo o caso, ele consegue resolver o conflito, porque o conflito é de relacionamento, né, entre as pessoas, e às vezes você soluciona um processo com uma sentença judicial, dá o bem da vida, mas o conflito ainda permanece latente, porque ele envolve seres humanos que têm seus sentimentos, suas aflições, suas vontades, seus desejos, seus quereres, né? E tudo isso influencia nessa vida em coletividade, nessa vida em sociedade. E mais que isso, alguns desses conflitos são internos, né, Fátima? A gente, às vezes, não se dá bem com a gente mesmo, né? A gente cria conflitos, a gente cria problemas, a gente atrai relações tóxicas para a nossa vida e continua, mesmo quando se desfaz de uma, atrai outra, né? Fica naquela circunstância de nada dar certo, porque a gente não se encontra direito, a gente vive alguns conflitos internos. E
conflito é a ausência de paz, né? E a paz é essencial para a gente viver, né, Fátima? Para a gente viver bem, para a gente viver com tranquilidade, para a gente se desenvolver, ter o coração tranquilo, alma serena, a gente tem que ter paz. A paz na vida, a paz dos negócios, a paz em todos os cantos. Então, resolver conflitos não é só solucionar um caso. Então, é tentar buscar uma alternativa para que as pessoas se harmonizem, para que aquela circunstância não volte mais a ocorrer, ou que seja aceita, né? Porque tem muito de aceitação, né, nessa situação. Então, nós vamos ver aqui se as três abordagens, se a abordagem, né, do Bert Hellinger, com as três ordens do amor aí, da constelação familiar, se tem algum apoio nessa solução de conflitos, entre outros tantas ferramentas possíveis para isso. E a gente, como já falei, estamos com uma especialista aqui, a Fátima Zanetti, que tem se dedicado muitos anos, dá cursos sobre constelação familiar. Então ela pode começar, inclusive, explicando para a gente aí, Fátima, o que é essa constelação familiar? Não tem nada a ver com as estrelas, com astrologia, nada disso, né? Eu dou curso de constelação familiar. Eu faço workshop de vez em quando de constelação familiar para exercitar minha prática, o que é muito necessário no caso da constelação. Eu tenho, na verdade, 2 cursos básicos em constelação familiar. Nesses 2 cursos são 300 horas de aulas dos cursos básicos e depois eu tenho mais 160 horas já na pós-graduação, além de 50 horas aula por IAD, né? Então, já são 800 horas aqui de trabalho só no tema. Eu ainda me considero aprendiz pelo seguinte, porque a constelação familiar, como a gente vai ver, é uma abordagem fenomenológica, é um corpo de conhecimento, mas baseado não na ciência tradicional que nós estamos acostumados, que nós conhecemos, que é a ciência newton-cartesiana. É uma outra forma de conhecer. Então, é tudo muito diferente. E é por isso que eu ainda me considero uma aprendiz. Então, o nome constelação familiar foi cunhado por Adolf Adler, que foi discípulo direto de Freud. Só que a constelação familiar de Adolf Adler não tem nada a ver com a constelação familiar que nós temos hoje de Bert Hellinger. Lá se tratava também de uma terapia familiar, mas com características muito diferentes. É chamado constelação familiar para nós, porque a palavra em português que mais se aproxima do significado da palavra alemã é constelação familiar aqui para nós, né? Então, não tem nada a ver com constelação, com astronomia, com nada disso, né? Na verdade, é uma abordagem fenomenológica através da qual a gente consegue olhar para o sistema familiar, para as partes ocultas daquilo que nos vincula às repetições familiares, às exclusões que aconteceram na nossa família. Você mencionou que nós somos seres livres e a constelação vem nos mostrar que de livres nós temos muito pouca coisa, que na verdade nós precisamos alcançar certos níveis de consciência para que a gente possa chegar um pouquinho mais próximo da liberdade. Por quê? Bert Hellinger, depois de 40 anos de se dedicar, ele passou 40 anos se dedicando ao estudo da terapia familiar, porque lá pelos anos 70, 80, ele já se interessava por este assunto e ele participou de uma semana de terapia familiar com uma psiquiatra, Thea Schoendelfer, não é fácil falar alemão, e nessa participação ele foi designado para representar o pai de um jovem esquizofrênico. E quando ele estava nessa representação, ele sentiu um vazio profundo e muitas sensações corporais que não eram suas, claramente não eram suas. Então, a partir daí, ele foi se interessando por isso, e um outro aspecto que chamava muita atenção dele eram as repetições nas gerações das famílias.
E ele, então, se dedicou e se aprofundou no estudo disso, e, claro, se valendo de todas as técnicas, ferramentas, estudos anteriores, como psicodrama, Gestalt. E ele, então, a certa altura, intuiu, fez um download, não é? Descobriu que nós somos regidos por princípios básicos da vida. Nós temos 3 níveis de consciência que nos regem. Então, quais são esses 3 níveis de consciência? Nós temos uma consciência pessoal ou restrita, que é a consciência que atua sobre o nosso grupo familiar mais restrito. E nós somos regidos também por um segundo nível de consciência, que é a consciência de grupo, consciência chamada de arcaica ou de grupo, e um terceiro nível de consciência, que seria o nível de consciência superior, ou do espírito, como ele chama, cujo significado de espírito não tem o significado de nenhuma religião, talvez no sentido religioso de religar, como a força criativa que move a tudo e a todos do jeito que é. Então, essas consciências, dentro dessas consciências, ainda atuam as ordens do amor, como você disse, que são princípios básicos da vida. Quais são eles? São 3 também: pertencimento, hierarquia, equilíbrio ou compensação. Pertencimento, o que é? É uma necessidade vital do ser humano de pertencer ao seu familiar. Então, uma criança faz absolutamente tudo para ser aceita e para pertencer ao seu grupo familiar. E mesmo nós, adultos, nós temos uma necessidade de pertencimento. Faz parte da vida humana pertencer ao seu grupo, né? É por isso que nós combatemos o preconceito. Por quê? Porque todos têm o direito de pertencer. Então, precisamos respeitar aquele que é diferente e, por isso, nessa consciência, o pertencimento é uma lei, é uma ordem. Então, peraí, só para a gente não se perder aqui nas ideias. Nós estamos falando, já inserindo muitos temas aí e pode acabar complicando um pouquinho. Bom, então constelação é uma abordagem que vai tentar ajudar as pessoas a compreender o seu local no mundo, o seu local na sua relação familiar, né? Então, quando você menciona, é bom diferenciar isso, porque alguns vão pensar, bom, então é espiritismo, tem a ver com trazer o espírito dos antepassados, ou então, não, é uma carga de psicologia ou psicanálise. Então seria bom, antes de você entrar mais fundo nisso, talvez fazer essa distinçãozinha aí desses temas aí pra gente. Na verdade, o que se mostra, né, na constelação familiar, que é a abordagem fenomenológica, é um fenômeno. Né? O fenômeno que é o que se mostra. Então, a constelação familiar, ela se propõe a auxiliar o seu cliente a olhar o fenômeno. Ela não é terapia, porque ela não se compromete com nenhum resultado, e a posição do facilitador é uma posição de distanciamento, de humildade e de pouca intervenção. Por quê? Onde é que vem o fenômeno? O fenômeno vem através do campo morfogenético. O Rupert Sheldrake, que é um cientista inglês da biologia, né, nos seus estudos demonstra que todas as espécies são regidas por um campo de informação. Então, todos nós humanos temos um campo de informação. E cada grupo tem o seu campo de informação. Então, nossa família tem um campo de informação. Então, nós nos relacionamos diante desse campo. Isso, exatamente. Nós somos guiados, regidos, estamos dentro desse campo. E essa noção de campo também tem na física e tem também na biologia. Então, não é uma coisa de espiritismo, não é uma coisa disso. Apenas é uma coisa da física quântica, vamos dizer assim. É algo que vem dessas probabilidades e desse campo de informação familiar. Tá, Mas, perfeito.
Sim, não, é que agora sim, você estava falando aí nas 3 ordens do amor, aí, Isso. que compõem Então, a base da constelação. exatamente. Então, eu falei do pertencimento, que é a necessidade que todos nós temos de pertencer, tá certo? A hierarquia, que é uma lei que diz todos os que chegaram primeiro e ponto, e só por isso ele merece um lugar de respeito. Assim, nas famílias, os pais Então, no caso, primeiro, meu avô, meus pais. isso, exatamente. Nós somos os últimos, nós somos os pequenos. Se temos filhos, os nossos filhos são os pequenos. E nós já somos os grandes, e os nossos pais são maiores, e nossos avós são maiores. Então, é essa uma das ordens, e a gente tem exemplos clássicos, daqui a pouco a gente vai dar, de o que acontece quando tem uma violação desse princípio básico da vida. E o último, que seria o equilíbrio ou compensação. Nas relações, as trocas precisam ser justas e equilibradas. Por exemplo, num relacionamento de casal, quando um doa mais do que o outro, isto desequilibra a relação. Um vai sempre para um lugar de superioridade, o outro fica num lugar de inferioridade, perde a sua dignidade, e a tendência é ou este relacionamento ter uma briga constante, ou o relacionamento chegar ao final, porque as trocas precisam ser justas e equilibradas. Então, o que se sugere na lei do equilíbrio e compensação é que quando alguém, e aliás, é uma necessidade efetivamente da nossa alma, quando alguém me faz alguma coisa, eu tenho uma necessidade de fazer algo para ele também. Se for bom, se sugere que se faça um pouquinho melhor, um pouquinho. Se for mal, que eu responda um pouquinho, porque assim eu fico equilibrada. Porque as constelações constatam que a história do perdão é algo que torna um muito arrogante, porque ele vai para um lugar de poder como se ele pudesse ser melhor. E aí isso traz aqui para nós já a noção de justiça, a ideia de justiça que nós temos, que às vezes a gente quer perdoar, a gente quer absolver a pessoa, às vezes a gente tem uma pena da pessoa, mas isso é um engano, porque a pessoa não tem só o dever de cumprir a sua pena, ela tem o direito de cumprir a sua pena. Porque quando ela cumpre a sua pena, ela restabelece a sua dignidade. Ela paga a que precisa pagar, e aí ela compensa, e ela fica em equilíbrio novamente. Porque nessas relações tem que ter o equilíbrio entre as pessoas. Não pode só um dar e outro só receber. Tem que ser uma troca para estabelecer um equilíbrio, uma homogeneidade aí numa relação saudável, pelo menos. Né? Perfeitamente. Flávio de Kovács trata disso numa obra dele que chama O Mal, o Bem e Mais Além, com os subtítulos Generosos, os Egoístas e os Justos. Ele diz que o mundo vem se reproduzindo, os casais vêm se reproduzindo entre generosos e egoístas. Porque, ele diz até porque egoísta com egoísta não dá certo. Dois bicudos não se beijam. Então, que o ideal seria que os casais que mais têm sucesso em relação aos filhos, quando os dois são generosos. E ele diz o seguinte, que a contabilidade de um generoso que casa com um egoísta é aquela contabilidade que ele não admite nem a igualdade. A contabilidade dele é sempre dar mais. E a do egoísta é sempre receber mais. E ele diz, depois é pesado demais para o generoso e é indigno demais para o egoísta. E daí, os dois ficam com muita raiva um do outro. Entendeu? Porque o generoso quer parar de dar, e o egoísta, que é de uma teta, não quer abrir mão. Então, esse é um relacionamento também fadado ao insucesso. Esse é um outro olhar da mesma lei do equilíbrio e da compensação. Bom, então aí nós temos uma das ordens. Sim, são 3 ordens. São 3 ordens. Uma está aí. Pertencimento. Hierarquia. E equilíbrio e compensação.
Então, tá. Só ainda para ressaltar nesse aspecto do equilíbrio das relações, quando você menciona, um faz mais, né? Um se destaca mais. Mas esse se destacar não tem nada a ver com o destaque social da pessoa no trabalho, ou nada disso. Tem a ver na sua própria relação com o outro. Não é isso? Isso, exatamente. Sem dúvida, na posição dentro da relação. Dos dois. Né? Exatamente. E Bom, pode estar lá para o mundo, nas relações de trabalho também. Mas isso a gente vê mais adiante. tá bom. Bom, e qual o fundamento para se dizer que as constelações realmente vai nos mostrar o que tem por trás dos conflitos? Então, agora nós já temos 40 anos de prática de constelação, não é? Então, quando a gente já tem catalogado milhares e milhares de constelações realizadas, não é? Então, quando você coloca a constelação e acontece o fenômeno, e a pessoa não precisa explicar muita coisa, ela fala 2 frases no máximo, uma frase de 2 linhas, ou muitas vezes só precisa dizer: eu tenho um grande conflito com a minha mãe, só isso basta. Você faz a representação disso, o fenômeno se mostra e ele dialoga com a alma da pessoa. A gente não precisa fazer muita coisa, né? Aquilo se mostra e a pessoa muitas vezes começa a chorar. Outras vezes fica efetivamente muito triste. E então, aquilo lá se revela efetivamente. Então, é de observação. A observação mostrou que estas leis efetivamente funcionam e quando elas são violadas, ela repercute no comportamento da pessoa. Aí se expliquei. Tá. Mas eu queria saber uma coisa aí. Você fala como uma sessão, né? Só para deixar claro para as pessoas, porque as pessoas podem pensar que, bom, então vai ser como uma terapia, vai transcorrer muitas sessões ao longo de anos acompanhando a constelação, para se fazer uma constelação. Dá uma explicadinha na parte prática aí para não confundir o povo. Não. Na verdade, a constelação não é uma coisa, não é terapia e também não é algo que a gente vai fazendo, não tem compromisso com um resultado e nem se deve fazer muito, porque é algo que é cirúrgico. Na verdade, a gente consegue atingir muito profundamente a alma da pessoa, a localização do conflito, e aquilo a pessoa demanda um tempo para as coisas se organizarem dentro dela, tá certo? E então, não é recomendável que a pessoa faça, até porque o fenômeno, ele aparece muito rapidamente e a pessoa precisa estar conectada, concentrada, para captar aquilo que está se mostrando. E aí leva um tempo. A pessoa não deve constelar de novo, porque se ela faz isso, é porque ela não estava em conexão com aquilo que se mostrou, entendeu? Porque quando ela está em conexão com aquilo que se mostrou, ela precisa de um tempo para aquilo harmonizar e para ela vivenciar tudo aquilo e depois, se ela tiver outro conflito de outra natureza, aí sim é recomendado que pode fazer. Mas isso não é terapia e nem se deve toda hora. É muito sério, não se deve fazer constelação por curiosidade, inclusive. Se deve fazer constelação se tiver uma urgência. Se você tem uma urgência, se você tem uma coisa que se repete na sua vida, você já fez terapia, você já conversou com o padre, você já pediu conselho, aquilo não funcionou, então talvez uma constelação possa te trazer, possa te aproximar daquilo que está acontecendo com você. Com a face então, oculta. em dois minutinhos, tente fotografar uma constelação para quem está nos assistindo. Como que funciona? Quantas pessoas? É coletivo ou não? Qual é a abordagem ali para se tentar estabelecer ou identificar a razão do conflito? Então, as constelações surgem tradicionalmente no grupo, porque este grupo é que favorece a apropriação do campo
do campo morfogenético familiar. Então, este grupo, quando a gente está num grupo, a gente forma um campo de informações, né? Então, elas surgiram tradicionalmente em grupo. Então, a gente tem, geralmente, um mínimo de 10, 12, 15, 20, 30 pessoas, 40 pessoas, pode ter 50 pessoas, e alguém deseja olhar para um dos seus problemas, para um dos seus conflitos, e então ela diz, ó, tenho dificuldade no trabalho, ou eu tenho dificuldade no meu relacionamento com meu marido, ou tenho dificuldade com a minha mãe, isso aí. E aí então você coloca. Antigamente se colocou, as constelações começaram representando todo o sistema familiar. E daí deixando acontecer, e o facilitador modificando as pessoas de lugar. Hoje, a constelação evoluiu e se a pessoa disser que ela tem um problema com a mãe, vai se colocar um representante para ela e um para a mãe. E daí, do movimento que surgir entre as duas pessoas, pode ser que haja necessidade de colocar mais pessoas. Mas tá. E não precisa ser a mãe aí, no caso. Pode ser um representante da mãe. Uma terceira pessoa. Nem a pessoa. Nem a própria pessoa. Ela pode só assistir a representação do seu sistema familiar. A certa altura, se a gente pode perguntar para ela se ela quer entrar. Mas ela pode só assistir e o sistema familiar dela é representado ali no grupo. Existem hoje, em da evolução toda, quem atenda até pela internet. Existem plataformas que têm os bonecos que representam as famílias. Tem uma moça consteladora mineira que desenvolveu uma plataforma e ela é muito boa, Isabela Couto. Ela é muito boa e ela trabalha dessa forma. Existe também a possibilidade de se trabalhar presencialmente com bonecos individualmente. Eu, particularmente, gosto do grupo, porque é muito mais contundente, é muito mais intenso o trabalho no grupo. A reação dos representantes é mais efetiva, não é? Mais real, mais conectada do que com os bonecos. Bom, me diz uma coisa. É possível saber se esse tipo de conflito tem relação também no mundo do trabalho? Porque é comum também se fazer constelação familiar e empresarial, né? Ou seja, em determinadas empresas você vai lá e faz análise. E aí vão falar, pô, mas a empresa tem família? Como que funciona esse tipo de atuação aí? A empresa é um grupo, né? A empresa é um grupo. Você tem lá um conjunto de pessoas se relacionando. Ela tem a mesma configuração de uma família. Ela tem o chefe, ela tem o diretor. Então, ela tem os grandes, ela tem os pequenos, não é? Então, as leis se aplicam também para todos os grupos relacionais, tá certo? É um outro campo. É um outro campo. Quando você sai da sua casa, vai para o tribunal. Quando você sai da sua casa, vai para a empresa, você vai para um outro campo. O grande problema é que quando você vai para aquele campo, você também não largou o seu sistema lá atrás, tá certo? Você está influenciado por ele. Então, você vai com todo o seu sistema se relacionar com outro sistema. E é isso que muitas vezes a constelação fica evidente que um conflito lá no mundo do trabalho adquire proporções muito maiores do que o conflito efetivamente representa. Porque muitas vezes aquilo está sobrecarregado com problemas, com conflitos que aquela pessoa já está carregando do seu sistema familiar. Então, isso dá muito claro em muitas situações, a gente verifica uma violação do princípio da hierarquia, outras vezes uma violação do princípio do pertencimento, e aí causa empresa. Você poderia dar um exemplo dessa violação do princípio da hierarquia para a gente? Eu fiz uma consultoria para uma empresa que era, na verdade, lá era para apurar se havia caso
de assédio moral, porque havia um procedimento investigatório do Ministério Público por denúncia do sindicato. E, então, a minha tarefa era essa, era analisar tudo o que tinha acontecido e saber se ali tinha havido ou não assédio moral. E quem fez a denúncia no sindicato foi uma moça, 18, 19 anos, que trabalhou um pouco tempo e se indispôs de forma aguda com a chefe. E, então, lá fui eu, colhi depoimento das pessoas para formar o meu convencimento para poder emitir um parecer. Fiz uma sindicância interna. E aí verifiquei que, na verdade, se tratava de uma moça que não se submetia a nenhum tipo de hierarquia. Ela, o tempo inteiro, ela confrontava a chefe, dando de ombros quando recebia uma ordem, falava mal da chefe no café para os outros funcionários, dizia abertamente que ela ia fazer denúncia contra aquela chefe, e todo mundo era unânime o depoimento das outras pessoas, no sentido de que a chefe era legal, era bacana, era séria, mas que, em absoluto, não tratava ninguém de forma com assédio moral, nem coisa nenhuma. Ao final de tudo, eu me convenci que, efetivamente, essa era uma moça que provavelmente não conhecia o seu lugar dentro de casa, provavelmente tendo pais que não assumiam o seu lugar de autoridade, o seu lugar de grandes. E, então, quando os pais não assumem o seu lugar de grandes, quem ordena, é natural que o filho haja de todas as formas possíveis, inclusive com muita rebeldia, para chamar a atenção e para dizer, escuta, eu preciso que alguém ordene isso daqui. Entendeu? Essa é uma das situações que eu... Para trazer o equilíbrio. Exatamente. Uma das ordens principais, né? E o amor por consequência. É possível ter uma atuação preventiva? Sim. Usar a constelação como uma ação preventiva no mundo do trabalho, ou na casa, ou na família, enfim. Sim, é perfeitamente possível. No trabalho, da mesma forma como a gente tem esses treinamentos para motivação, para conhecimento mesmo das pessoas, para preparar as pessoas para a chefia e tudo mais, as constelações também entram, elas podem atuar de duas maneiras. Uma é fazer o diagnóstico de qual a natureza do problema da empresa. Por exemplo, quando você contratou várias consultorias, você já chamou todas as consultorias conhecidas e bacanas e competentes e não deu certo, muito provavelmente o problema é sistêmico. Daí, então, a constelação é capaz de identificar onde está o problema. Um indício, por exemplo, de que o problema está na diretoria é quando a diretoria resolve que precisamos mesmo contratar uma consultoria, porque não conseguimos resolver isso, vamos contratar uma consultoria de constelação familiar. Mas, em seguida, ela delega para o RH fazer a contratação, tocar a consultoria. O que aconteceu aí? Ela se excluiu, como se o problema não fosse dela, certo? E está muito claro que provavelmente o problema está ali, porque a diretoria não se considerou parte do problema. Então, quando isso, o primeiro indício, ali você tem um problema sistêmico. Você pode, com as constelações, diga. Não, continua a frase. Você pode, com as constelações, trabalhar em sessões, depois em departamentos, tá certo? Porque aí, conforme você vai liberando cada um desses departamentos dos seus emaranhamentos, as coisas vão ficando mais livres. Isso vai impactando todos os outros setores, tá certo? Mas a grande dificuldade de se conseguir entrar com uma consultoria de constelação nas empresas é o fato de que as pessoas têm medo de se expor, né? Nós contamos muito pouco da nossa vida no nosso local de trabalho, porque
não queremos parecer fracos, né? Então nós somos todos fortes, todos bonitos, todos interessantes, não temos problema nenhum. Já a constelação faz o contrário. Se você se dispõe a se submeter a uma constelação, você vai expor a sua fragilidade. Então, não é tão assim. Bom, então a gente já percebeu que para o ser humano ter uma tranquilidade para eliminar os conflitos, ou para aceitar os conflitos, porque às vezes os conflitos nem todos são eliminados, mas são aceitos, não é? Na diferença entre as pessoas e tal. E então nós temos que tentar ter uma importância hierárquica, não é? A gente tem que ter o equilíbrio nas relações, não é? Essa dinâmica de equilíbrio em relações respeitosas uns com os outros. Mas e quando a gente transporta isso para o processo? Imaginemos que entramos com uma reclamação trabalhista, ou mesmo um processo civil. É possível tentar a utilização dessa abordagem que é permitida pela constelação familiar ou constelação sistêmica, né, que é sinônimo, nesse tratamento desses casos? Sim, é perfeitamente ou possível. Como um auxílio, né? Como um auxílio. Isso, como um auxílio. Veja bem, nós já temos a aplicação das constelações familiares no direito de família. Né? No direito de família, como é que se faz? Se convida as pessoas que quiserem, não são obrigadas, a participar de uma sessão de constelação familiar. E se a pessoa participa, ótimo. As estatísticas são fantásticas, porque nos casos em que os dois participam das constelações familiares, a estatística do nosso juiz de família, Sami Storch, que é o coordenador do curso de Direito na Heringerschule atualmente, é de quase 100% de conciliação. Quando só um participa, ele tem 80%, às vezes mais, de conciliação. Então, veja, é uma abordagem eficiente. Né? Quando você transporta isso... Diga. Não, porque é interessante isso, você falou, quando os dois participam. Porque ninguém faz constelação pelo outro, não é? Você só faz para si próprio, né? Sem dúvida nenhuma. É exatamente isso. Quando você transporta isso para o mundo do trabalho, o procedimento é bastante simples. Você pode convidar as pessoas para participar de uma abordagem fenomenológica. Se as pessoas participarem, ótimo. Muito provavelmente, se ela estiver aberta e disponível, muito provavelmente ela vai crescer, ela vai conseguir olhar para o conflito aqui e agora, dimensionando de forma correta a importância desse conflito, né? E não hipervalorizando o conflito, porque conflito faz parte da vida adulta, né? As pessoas são diferentes, as pessoas têm pontos de vista diferentes, as pessoas olham os fatos de maneira diferente. O que eu preciso para superar o conflito é respeitar esse ponto de vista, é considerar o outro e o seu ponto de vista. Se eu faço isto, fica bem mais fácil eu conseguir me compor com a pessoa. Agora, se eu entender que o meu ponto de vista é o perfeito e o dele é o errado, aí não será possível. Tem exemplos já ocorridos em processo trabalhista? Não, exemplos tem mais de um. Nós temos hoje juízes em vários tribunais que já são até professores, que criaram projetos de constelação familiar no direito do trabalho também, né? Eu, particularmente, não utilizei ainda para o direito do trabalho, mas eu consigo olhar para os meus clientes hoje em dia de uma forma diferente e perceber se aquele tamanho, se aquela reação está proporcional ao tamanho do conflito. Eu já fui, por exemplo, já me veio uma pessoa que ela não queria justiça, ela queria vingança, não é? Porque era muito desproporcional o que ela queria. Ela não queria uma reparação
daquilo, do prejuízo que ela teve. Ela queria a reparação e mais causar um dano ao outro. Então, isso é muito diferente. Aí você percebe que a pessoa não está no seu lugar, que a pessoa está trazendo com ela uma bagagem, como dizem algumas pessoas, um coração bem peludo, entendeu? E ela quer, na verdade, descontar no outro com quem ela tem uma divergência. Ainda nesse aspecto da constelação familiar dentro da abordagem processual, porque nós temos outros agentes ali envolvidos no processo. Nós temos o juiz, o advogado, e às vezes eles estão compondo o mesmo campo, claro, mas com outras energias, com outros interesses, ou má vontade até em relação ao caso. Tem interferência? É possível identificar essas circunstâncias também pela abordagem da constelação sistêmica? Sem dúvida nenhuma. Essa pergunta me dá a oportunidade de responder melhor uma pergunta que me foi feita lá em Santa Catarina pelo doutor Alexandre Ramos, que hoje é ministro no TST. Qual era a posição do juiz, né, se ele tivesse que aplicar essa abordagem? Qual seria a postura do juiz? Não é? Naquela época eu respondi, mas não foi a melhor resposta. E hoje eu acho que eu posso complementar. O juiz, como facilitador, ele tem que ter uma posição equidistante, sem julgamento, ele tem que esquecer absolutamente tudo o que ele sabe e todos os valores que são dele pessoais, tá certo? E considerar as partes igualmente, sem nenhum julgamento, sem achar que um é bom e que o outro é ruim, sem achar que este aqui é cruel e aquele é o bonzinho, entendeu? Para conseguir, porque assim ele dá lugar para os dois e ele consegue equilibrar um pouco mais a situação. Porque se ele estiver muito envolvido, dificilmente ele consegue chegar à solução do conflito, à superação do conflito. Ele vai reforçar o conflito porque ele vai pender junto com um dos lados. E aí vai ter um desequilíbrio que é evidente. Então, e isso até nos permite responder uma pergunta que foi feita aqui dos nossos colegas que estão nos assistindo. Como identificar as pessoas sérias nessa abordagem? Porque, de repente, até um próprio juiz, que nunca é dono da verdade, embora alguns pensem que sim, né? Pode tentar aplicar amadoristicamente, né? Uma abordagem que, como você mesmo refere, são anos de trabalho, de concepção, de elaboração para ser bem feita. E como identificar esses bons profissionais? Então, é verdade, né? Hoje a gente tem, todo mundo faz tudo, né? De qualquer jeito. Então, de fato, as constelações familiares acabaram sendo muito divulgadas e muito apropriadas, muitas vezes, por pessoas que não têm o preparo necessário. Hoje a gente tem uma escola, né? Que é a escola original, que é a escola alemã, e que desenvolveu junto com a Faculdade Inovare os cursos que vêm ao Brasil e que acabam fazendo também alguma parte lá na Alemanha. Então, e a Hellinger, pelo que eu vejo, tem um cuidado grande, inclusive na avaliação, inclusive no trato da formação dos profissionais de constelação familiar. No Brasil existem alguns que são pioneiros, que conheceram Bert Hellinger, que foram atrás disso há muitos anos. Um deles é o diretor do IDESV, que é o instituto onde eu fiz um dos primeiros cursos básicos, que é médico pediatra, ele é mineiro, e ele trabalha hoje em dia com constelação familiar, dá cursos de formação básica, e ele me parece bastante sério. Ele e a mulher é enfermeira, os dois trabalham juntos. Então, o IDESV é uma boa identificação. Tem a Mimanza, que é uma alemã que está no Brasil há muitos anos, também dá curso de constelação familiar no Brasil, que é uma profissional extremamente séria, entre os que eu conheço. Mas também é professora da Hering hoje, né? A gente tem Simone Arrojo, que hoje também é professora da Hering, que já fazia constelação no Brasil. Então, acho que tem que procurar verificar qual é a bagagem que essa pessoa tem.
porque é preciso ter um pouco de bagagem profissional e de vida, não é? Porque há um processo para se chegar a ser facilitador das constelações. Você precisa estar num lugar de sintonia, de muita concentração, de não julgamento, de estar pleno naquele momento de olhar as constelações. E isto demanda bastante experiência de vida, eu penso. E acho que a Hellinger também vai nessa direção. Um dos aspectos bastante interessantes na constelação, ao menos relatado por muitos, seria de que nós temos a tentativa de tentar consertar as pessoas. Não é? Então, um pai envolvido com bebida, uma mãe envolvida com outro problema, e a gente tentar fazer a constelação para tentar consertar, dar caminhos, né? E os relatos que se tem é que não. Eles são adultos, eles que têm que procurar suas soluções, e que caberia aos filhos, nesse caso, apenas a aceitação. Você desfruta desse mesmo entendimento? Na verdade é isso mesmo, né? Porque os filhos não podem julgar os pais. Quando os filhos julgam os pais, a tendência à repetição é grande. Porque é mais forte. Porque aquele nível de consciência nosso, nós temos uma lealdade. A nossa criança tem uma lealdade ao nosso sistema, de forma muito especial aos nossos pais. E quando a nossa criança verifica que um dos nossos pais está sendo excluído, está sendo julgado, a tendência é a gente estabelecer uma lealdade com ele. Talvez conscientemente a gente saia pelo mundo julgando ele, mas em algum momento a nossa alma vai estabelecer essa lealdade e muito provavelmente a gente vai se tornar alcoólico também. É como se a nossa alma dissesse, olha, tudo bem, você foi excluído, mas eu faço como você, entendeu? Eu pertenço a você, você pertence a mim. Então, seria uma compensação do filho ao pai pelo não relacionamento. Exatamente. E mais do que, na verdade, quando o filho julga o pai, o filho acha que ele é grande. Ele acha que ele é maior do que o pai. Então, o que cabe ao filho é uma coisa só, concordar. Os pais são sempre grandes e são sempre os melhores que nós podíamos ter. Eles nos deram a vida e deram ao preço que eles pagaram. E a gente recebe a vida e concorda, simplesmente. Tudo agradece, né? Agradece, exatamente. É gratidão. Não tem como pagar a vida recebida. Entre pais e filhos não tem este equilíbrio, aquela coisa de dar troca justa, não existe. Porque ninguém consegue trocar nada justo com quem nos deu a vida. Então, o que nós temos que fazer é gratidão. Gratidão eterna sempre. Se além da vida você teve uma cama quentinha, um bolinho de aniversário, comidinha boa, escola boa, tudo isso é bônus. Tudo isso é bônus. Porque o essencial eles já te deram. Não importa se ele era alcoólatra, não importa se ele entregou você para outra família criar quando você era pequenininho ainda. Nada disso importa. Um fato só importa. Ele te deu o essencial, a vida. Sem ele você não estaria aqui. Então tem que honrar e agradecer. Assim você deixa no passado o que é do passado e consegue seguir livre e leve para o futuro. E nesse campo, o que seria o amor interrompido, muitas vezes utilizado no âmbito aí da constelação familiar? Então, o amor interrompido é efetivamente o que a expressão está dizendo. É uma interrupção do amor em razão de algum fato traumático. Geralmente, na primeira infância, de 0 a 7 anos, quando a nossa alma ainda é inteiramente dependente dos nossos pais. Até mais ou menos os 5 anos, nós não temos uma identidade, nós ainda não entendemos muito bem se nós somos um e nossos pais são outros. Nós somos um com eles. Então, se logo depois do parto, um parto traumático pode interromper o amor de uma pessoa pela mãe, se logo depois do parto, ou a criança fica no hospital, ou a mãe fica no hospital, isto pode interromper. Por quê? Porque a criança sente na sua alma que houve uma ruptura daquele ser com quem ela é junto.
e isto faz com que ela se defenda, é um instinto de sobrevivência. E daí ela trava e ela não consegue estabelecer um vínculo com a mãe e não estabelecerá vínculo com seus parceiros. Eu fiz um trabalho num grupo, no Senac, e veio uma moça e ela queria olhar para o seu problema, que era, ela disse, eu não sinto que minha mãe me ama. Eu não consigo sentir isto. E aí a gente colocou representante para ela e o representante para a mãe. A mãe chorava o tempo inteiro e abria os braços esperando pela filha. E o representante da filha ficava imóvel e não se dirigia de forma nenhuma para a mãe. E daí, então, eu perguntei, eu disse, teve algum problema no parto ou pós-parto? E ela disse imediatamente, sim. Eu fiquei no hospital porque precisei de tratamento ainda depois do parto e a minha mãe teve alta, foi para casa, que antigamente se fazia assim. Hoje não se deixa o bebê longe da mãe de jeito nenhum. Os médicos já entenderam que a criança precisa daquele apoio da mãe. Se a criança ficar no hospital, a mãe também fica junto, né? Aliás, quando as crianças nascem muito prejudicadas, e eu tenho um sobrinho neto que nasceu com 1,2 kg e com muitos problemas, e foi preciso ficar na UTI neonatal, a mãe ficou e ele ficou naquilo que eles chamam de terapia canguru, ele ficou amarradinho no peito da mãe, e o médico disse, ele precisa ficar para ele ouvir o coração da mãe bater, porque senão ele pode esquecer de bater o coração. Então, nós precisamos começar a olhar e perceber o quanto nossos pais são importantes. E os pais precisam perceber o quanto eles são grandes e importantes. E aceitar, né? Aceitar. Porque você não consegue mudar as pessoas que viveram sobre o outro momento histórico, cultural, né? E aí a aceitação é o melhor caminho. Nas constelações, Lúcio, na linha de Bert Hellinger, ele diz, aceitar ainda tem um cantinho de arrogância. É como se você pudesse não aceitar. Tem um cantinho de julgamento. Ele Entendi. diz, concordar. É concordar. Entendeu? É tomar pai e mãe do jeito que eles são. O colega Guilherme Baldan, ele pergunta se os casos de adoção, como que são tratados na constelação, e a gente só tem 3 minutinhos aqui, pelo jeito, hein? Ok, e vi que a Eliana Colucci também fez uma pergunta logo em seguida. Então, os casos de adoção, é claro que as crianças que estejam para adoção precisam de alguém que atue, que exerça a paternagem, mas nós temos apenas um pai e uma mãe. São os pais biológicos. Para que a adoção funcione bem, os pais que recebem a criança precisam honrar os pais biológicos. Não importa se eles bateram, abandonaram, o que foi. Porque na alma da criança, ela deram tem uma lealdade com esses lá atrás. Ela não vai esquecer que ela é filha deles, ela vai estar... que lá dentro dela nós somos metade pai, metade mãe. O nosso pai e a nossa mãe está em nós. Então, não tem essa possibilidade. Então, os pais que recebem as crianças devem agradecer na sua alma, deve dar na sua alma um lugar para aqueles pais biológicos, porque foi por causa deles que aquela criança chegou para eles. E nunca, em tempo algum, negar à criança o direito de saber quem são seus pais e de, eventualmente, querer conhecer esses pais. Isto, se rompe esta lei que é do pertencimento, tem consequências graves na vida da família que adotou. E também tentar o equilíbrio nessa nova família, né? Que é o ponto fundamental para se ter amor, paz e continuar seguindo a vida. Fátima, minha querida, é uma delícia te ouvir aqui, mas o Instagram vai nos derrubar daqui 2 minutinhos. Então eu gostaria muito de... Teve diversas perguntas aqui de colegas aqui apresentando, uma grande quantidade
de amigos nossos aqui prestigiando. Eu não pude nem responder aqui, porque o nosso papo foi assim, ó, transcorreu num modo tão gostoso, tão legal, que eu não consegui parar. Eu peço mil desculpas aos demais colegas e gostaria de agradecer muito a presença de todos, especialmente da Fátima, que o carinho que teve conosco aqui. Eu é que agradeço, entendeu? Eu também vi um monte de gente legal, amiga, fazendo pergunta, entendeu? Não deu. Quem sabe a gente faz uma outra live e aí a gente só responde perguntas, né? Muitíssimo obrigada a todos e a você, meu querido. Tá bom. Pessoal, se cuidem, fiquem com Deus, né? E se cuidem. Beijo, Fátima. Beijo para todos aí. Beijo. Tá bom? E até a próxima. Bye, bye. Até.